Olha, mesmo com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, as mulheres brasileiras continuam ganhando menos do que os homens. É o que mostra o terceiro relatório de transparência e igualdade salarial, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério das Mulheres. A remuneração média dos homens é de R$ 4.745, enquanto das mulheres é de R$ 3.755. Em empresas com 100 ou mais funcionários, mulheres ganham 20,9% a menos que os homens. A diferença é ainda maior quando olhamos para o recorte racial. Homens não negros ganham quase 110% a mais do que as mulheres negras. O salário médio é de R$ 6.033, enquanto o das mulheres é de R$ 2.864. Os estados com a menor desigualdade salarial são Acre, Santa Catarina, Paraná, Amapá, São Paulo e Distrito Federal. Juliana Lopes, a igualdade salarial poderia aquecer a economia? É um dado que veio nesse levantamento, Leandro, que diz muito sobre como essa mudança poderia ser boa para as empresas e para o país, porque eles afirmam o seguinte, que as mulheres representam ali 40% da massa salarial do país, ou seja, 40% dos trabalhadores com carteira assinada. Se, de fato, em mesmos cargos, elas ganhassem o mesmo que os homens, ou seja, um salário maior, isso poderia representar 95 bilhões de reais na economia, circulando, movimentando e aquecendo a economia do Brasil. Então, a gente está falando de um problema histórico que precisa ser combatido, está acontecendo a passos lentíssimos esse combate e está prejudicando, inclusive, a economia brasileira. Tem alguns fatores que o levantamento do Ministério do Trabalho traz para essas mulheres ganharem menos, pelo menos nas justificativas que são dadas pelas empresas. A gente lembra que esses dados são levantados a partir de relatórios que são tornados públicos pelas empresas privadas. Aí tem aquela série de questões que a gente sabe bem, né? Mulheres recebem menos porque precisam passar por licença maternidade, ficar afastado no período do trabalho, ou ter flexibilidade no trabalho para cuidar dos filhos, enquanto para os homens essa exigência não é feita, entre outros pontos. E tem uma questão bastante interessante que é a desigualdade racial dentro da desigualdade salarial. A gente acabou de mostrar mulheres negras ganhando 110% a menos do que homens brancos. Ganham também menos do que os próprios homens negros e menos do que as mulheres brancas. Então, tem aí uma questão muito delicada para ser discutida. E só para a gente finalizar, tem um ponto essencial. Em 2023, começou a valer a Lei da Igualdade Salarial, que prevê, inclusive, multa para as empresas que não cumprirem isso, ou seja, que estiverem mulheres na mesma função que homens ganhando menos, e prevê, inclusive, multa, algumas penalidades, mas essas multas nunca foram aplicadas. Tem muita empresa procurando a justiça para não cumprir essas regras, determinando ali, ou pelo menos pedindo que a justiça considere que não é possível tornar público esses dados em relação à quantidade de homens e mulheres no mesmo cargo, e isso tem representado uma dificuldade, inclusive, para que a penalidade para não paridade salarial aconteça no país. Então, são muitos os desafios, mas lembrando desse número, 95 bilhões de reais que deixam de circular aqui no Brasil, na economia, aquecer a economia por conta de desigualdade salarial, Leandro.